Rio de Janeiro, 1980, Brasil se preparando para receber o Papa João Paulo II, primeiro líder da Igreja Católica em visita oficial ao país. Eu, com 23 anos, tentando fazer minha carreira no turismo decolar, ainda buscava um caminho a seguir. Marítimo, aéreo, rodoviário, receptivo, itinerante, rural, ecológico, variáveis eram muitas e eu tinha absoluta certeza. Quem joga em todas as posições não é bom em nenhuma. Eu teria que me definir por uma especialização. Tempos difíceis, prioridade era pagar o aluguel. Por necessidade e muito de acomodação, seguia o lema do trabalho era trabalho. Bastava chamar e lá estava eu. Na época das vacas magras, sem as facilidades do celular, ficava em casa esperando o fixo tocar. Sejamos justos, trabalho nunca faltou. Encarei de tudo. Mergulho, caminhada na mata, asa delta, tour histórico, tour de praias, ilhas, vida noturna e até arrastão em puteiros. Só não saltei de paraquedas porque nunca apareceram malucos me contratando, graças a Deus. O receptivo pagava mais, mas era um serviço mais espaçado. O itinerante, apesar das diárias baixas, valia a pena pelo número em sequência de dias trabalhados. Profissão que se transforma em estilo de vida de alguém que abre mão de ter vida própria. Na prática, nos transformamos em acompanhante de uma mala, cada dia jogada num armário diferente. O número de pessoas que passam por nossas vidas é acima da compreensão. Celebridades, anônimos, bilionários, remediados, com todo tipo de comportamento. Exemplos de vida. Uns nos ensinam a como agir, outros a como não agir. Somos protagonistas de muitas histórias, a maioria evito contar para não ser confundido com um Forrest Gump tupiniquim. Entre elas, uma que se tornou inesquecível. Acabara de chegar ao Rio de Janeiro depois de 22 dias viajando por Argentina, Uruguai e Paraguai. Foi abrir a secretária eletrônica, o moderno da época, e lá estava o recado. Turismo religioso, trabalho de uma única noite, visita a um templo, diária integral e convidativa. Traduzindo em números, $120 por 4 horas de trabalho. Não havia como recusar. Compareci à agência no dia seguinte, convicto de se tratar de algo relacionado à visita do Papa, mas estranhei ao ouvir detalhes. Destino seria o subúrbio de Nova Iguaçu, cidade da Baixada Fluminense. Grupo com 28 passageiros, uma verdadeira torre de Babel, 8 nacionalidades, mas logo fui tranquilizado, não precisaria me preocupar com o idioma. Concluí que os integrantes do grupo se comunicariam comigo em inglês. Não foi bem o caso. Parecia um trabalho simples e sem novidades, não fosse uma recomendação, segredo absoluto do que pudesse presenciar. Na hora me pareceu esquisito, mas confesso não ter dado muita importância. Tinha olhos apenas para o meu umbigo. $120 a câmbio do dia eram 15 dias de aluguel ganhos em 4 horas. Especialistas são unânimes. Canal, para ter um grande número de seguidores, precisa de um público-alvo, direcionando suas publicações a um determinado assunto. Sofá de Pobre anda na contramão desse conceito e procura diversificar suas publicações, acreditando que somos pessoas diferentes e mudamos a cada dia. Se você concorda com a nossa forma de pensar, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito. Comente, compartilhe, convide amigos, clique sino de notificações e receba mais vídeos por nós publicados. Se não for pedir muito, clique no valeu e deixe sua contribuição. Para você é uma quantia insignificante, mas a soma dos poucos nos ajudará a continuar crescendo.
Meta 2022, 20 mil inscritos até 31 de dezembro às 23h59. Um desafio gigante, mas com sua ajuda chegaremos lá. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e deixo aquele upa de quebrar costelas a você, que está sempre aqui com a gente. Valeu, valeu mesmo, sem você nós não somos ninguém. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é relógio e turismo, gêmeos univitelinos, quem não é pontual não se cria. Na hora combinada comecei a peregrinação por hotéis arrebanhando o povo. Nacional em São Conrado, Sheraton na Niemeyer, Otton Palace na Atlântica e Copacabana Palace. Cara, eu fiquei surpreso com a elegância daqueles passageiros. Não se preocupavam em ser simpáticos, mas também não eram snobs. Apenas na deles e, com certeza, gente de muito dinheiro. Minha curiosidade só fez crescer. Qualquer um daquelas pessoas poderia usar outro meio de locomoção, carro com motorista particular e até helicóptero, se fosse o caso. Ou sair em grupo de busão, nada tinha com eles. No primeiro embarque, uma senhora se apresentou. Irei chamá-la aqui de Matilde. Aparentava 60 anos, ar de frequentadora de altas cortes europeias, numa elegância única, com o corpo tomado de joias. Com certeza não deveria conhecer o subúrbio de Nova Iguaçu. Educada, mas ligada no automático. Pediu que não me misturasse com os passageiros e não falasse no microfone. Bastaria recepcioná-los e ficar quieto. Colocou a mão na bolsa, deu $200 para mim e $100 para o Carlão, o motorista que nos conduziria no passeio. O dinheiro mais fácil da minha vida, $320 para brincar de invisível. Chegamos ao destino por volta das 20h30. Pense num beco. Na época não tinha GPS e eu não poderia parar o ônibus para pedir informações com aqueles milionários com corpos tomados de ouro. Quase cheguei a pensar que o dinheiro era pouco para pôr o meu na reta, mas um detalhe chamou a atenção. Nem Carlão, nem eu tínhamos a mínima noção de onde ficava o lugar, e fomos certinhos, como guiados por uma força maior. Chegamos, todos desembarcaram e perguntei a dona Matilde se ela queria que eu aguardasse no ônibus. Ela sorriu e disse: "Acompanhe-nos, por favor. Você também foi convidado." Nessas alturas, eu já tinha certeza de estar entrando numa ruim. O interior da construção, nada de diferente ou extraordinário. Um salão com iluminação fraca, com dezenas de cadeiras sobrepostas de costas para a porta de entrada. A seguir, um grande espaço vazio, como se fosse um salão de baile. E no final da sala, uma mesa com 2 cadeiras à sua frente. Na parede que ficava atrás da mesa, uma porta que dava acesso a outro cômodo. Salão com várias janelas laterais, todas fechadas. 3 senhoras vestidas de forma sóbria, sem nenhum ornamento e descalças, faziam as honras da casa, acomodando os convidados. Construção de alvenarias, chão e forro revestidos de madeira. Aguardamos por 1 hora no mais absoluto silêncio. Eu não vi a hora de devolver o dinheiro recebido e ir para casa. De repente, saiu da porta dos fundos uma figura que me fez lembrar Sammy Davis Jr. Negro, magro, pouca estatura, bigodinho bem fininho, dentes bonitos, cabelo bem cortado, barba feita, vestia uma calça escura e camisa simples de mangas curtas. Se expressava com dificuldades português rudimentar, sendo traduzido para vários idiomas por senhora Matilde. Se apresentou como sendo pedreiro,
Agradeceu a presença de todos e permaneceu em pé. Anfitriãs colocaram à sua disposição capa, cartola e uma espécie de cedro. Tirou a camisa, detalhe chamou a atenção. No peito muito magro, várias cicatrizes de balas. Segundo soube, fora vítima de invasores que chegaram no local com a intenção de matá-lo, desferindo vários tiros de grosso calibre. Clinicamente atestado ser impossível um ser humano suportar um ataque daquela envergadura e sobreviver. Ao vestir capa, cartola e segurar o cedro, saiu rodopiando pelo salão, demonstrando agilidade de exímio bailarino. Sinceridade, fiz um grande esforço para não rir. Para mim, aquela cena mais parecia um espetáculo circense. Depois de minutos girando igual a um capeta, literalmente falando, permaneceu em pé em frente à mesa sem demonstrar um mínimo cansaço, e olha que o calor era forte. Aos poucos começou a falar. A voz era outra. Qualidade do português e dicção dignas de um locutor. Dispensou o tradutor, se comunicava em vários idiomas fluentemente. Fez questão de se apresentar. Eu sou o tranca-rua, o demônio, Lúcifer. Não sou o bem, mas também não sou o mal. Sou aquilo que cada um de vocês procura. Realizarei seus pedidos, mas peço que lembrem, são responsáveis pelo que desejam e estejam prontos para pagar o preço. A partir daquele momento, o meu humor macabro deixou de existir. Passei a dar ao que testemunhava o respeito que o momento merecia. Nada associado a espetáculo montado para tomar dinheiro de gringo. Diante dos meus olhos, acontecia algo que a minha imaturidade não estava pronta para compreender. Sentou e passou a atender seus convidados. Agia da mesma forma com cada um que dele se aproximava. Sentava a seu lado, segurava a mão direita, ouvia atentamente, dizia algumas palavras, pegava um pedaço de papel sobre a mesa, escrevia algo e entregava à pessoa. O mais impressionante era o idioma, a delicadeza e a forma natural que tratava cada um como se há muito tempo conhecesse a pessoa. Para mim, todas as dúvidas estavam dissipadas. Não sei até hoje quem estava ali, mas seguramente não era um simples pedreiro. Após atender um por um, veio a surpresa. Olhou para mim e me chamou. Pensa num cagaço. Eu gelei, levantei e fui até ele. Sentei, ele pegou na minha mão. A mão era quente e transmitia paz. Não sei se era por estar nervoso, não lembro de sentir qualquer tipo de cheiro vindo de seu corpo. Sorriu, perguntou como eu estava e disse que eu poderia ficar calmo. Ele não era a representação do mal absoluto. Afirmou que o Deus perfeito e o diabo demoníaco eram personagens da imaginação humana. Eu não tinha nada a temer, não havia lhe pedido nada, nada tendo a dever. Eu acho que estava em choque. Indiferente à minha reação, ele prosseguiu. Caminhos difíceis, meu filho. Quantos sentimentos desencontrados, a dor da saudade, o martírio da solidão e a necessidade de estar só. Não irei enganá-lo. Anos que se seguem serão muito difíceis para você. Se tiver força para enfrentá-los, verá no final que cada lágrima derramada terá valido a pena. Pegou 3 papéis da mesa, escreveu sei lá o que, dobrou e disse: Jamais abra ou leia. Você é regido pela água. Não procure o mar. Quando estiver diante dele, entre e jogue o papel sem repetir o local. O mar é seu protetor. Irá livrá-lo dos males que te perseguem e prepará-lo para o que ainda está por vir. Na época, eu morava no Leme,
a 1 quadra da praia. Naquela madrugada, ao chegar em casa, não me fiz derrogado. Combinado não é caro. Entrei no mar, joguei o primeiro papel que foi puxado pela água. Dias mais tarde, saí em viagem pelo sul do Brasil. No balneário Camboriú, hospedei no Hotel Marambaia, e lá ficou o segundo papel. Na viagem, conheci uma família incrível de Campos dos Goytacazes. Aceitei o convite e fui visitá-los. Surgiu a oportunidade de conhecer a foz do rio Paraíba do Sul no Oceano Atlântico. Fazia muito frio. Mesmo assim, entrei no mar. Água na barriga, como nas vezes anteriores, joguei o papel e saí em direção da areia. O papel me acompanhou. Lembro de sentir um arrepio muito forte, nada tendo com o frio. Comecei a chorar e foi como se todos os meus temores e problemas tivessem sido tirados com a mão de dentro de mim. Detalhe ainda não mencionado que considero relevante. Por curiosidade, liguei para a agência e perguntei o porquê de ter sido eu o escolhido para fazer aquele trabalho. A resposta, de alguma forma, não me surpreendeu. Você foi escalado a pedido da senhora Matilde.